Olá, meus queridos irmãos da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para mais um programa sobre a vida intelectual. Então, nós estamos falando sobre as condições morais para a vida intelectual. E dentro disso, estamos falando do primeiro ponto, né? O autor fala que tem 5 condições, e a primeira condição é a aquisição de conhecimento que vem por meio da instrução. Então, na última aula, estávamos falando da instrução que vai além do necessário, em que o autor ele trouxe algumas condições para que essa instrução seja realmente boa, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso para não cair nesse erro de só ficar buscando essa instrução a mais, se você já tem aquela básica, e assim fazendo a coisa de uma forma meio desordenada, né? Então você acaba prejudicando toda a ordenação da tua vida com o argumento de que você está estudando. Então a gente viu que não é bem assim. E na sequência, o autor ele continua colocando algumas perguntas. Então a intenção é que nós consigamos esgotá-las, que aí nós terminamos nessa aula essa parte sobre o conhecimento, a aquisição de conhecimento, e passemos para o segundo ponto, tá bom? Então, a primeira pergunta que ele coloca nessa sequência é assim, ó: que se deve pensar da instrução considerada como um meio de formação do espírito? Então, ele faz uma afirmação: é de primeira necessidade. É interessante a gente falar um pouquinho disso, né? Por que que a instrução é importante para o espírito? Para você se instruir, você precisa não simplesmente decorar aquilo, né? Você precisa ver aquilo de qualquer forma, você precisa meditar, usar a tua inteligência, né? Como eu expliquei naquela aula que eu fiz sobre a pedagogia, aquela definição de Santo Tomás que é muito boa, que ele fala que descobrir uma verdade é você aderir, conformar a tua inteligência àquele objeto que você está dedicando atenção, que você está estudando, né? Então, se você fizer isso, se você adquirir um conhecimento e fazer com que esse conhecimento, para que ele seja um conhecimento, que ele passe, aquela verdade passe pela tua inteligência, incline a tua vontade naquela direção. Então, ao fazer isso, você está também trabalhando na formação do espírito, né? Que é aquela parte nossa que é mais imaterial e também mais íntima de nós mesmos, né? Nós podemos ter intimidade conosco mesmo, consigo mesmo. Então, se você cultiva essa instrução deste modo, a aquisição de instrução deste modo, então sim, ela vai beneficiar o espírito. E ela é de primeira necessidade, inclusive. Porém, ele vem colocar uma advertência. Ele diz assim: os conhecimentos são para o espírito o que os alimentos são para o estômago. Ou seja, você vê que o nosso espírito se alimenta desses conhecimentos, feito dessa forma que eu descrevi aqui para vocês. Aí a advertência é a seguinte, que a gente tem que prestar atenção para não cair no que ele chama de pedantismo da leviandade. Aí vamos entender essas duas palavras. O pedantismo é aquela coisa que é ostensiva, né? Então, não sei se você já viu uma pessoa que ela fala de uma coisa que ela sabe, mas assim, se você percebe que ela está querendo mais ostentar o conhecimento do que propriamente testemunhar ou ensinar ou falar de alguma coisa que ela realmente sabe. Então, isso é o pedantismo, ostentação. E a leviandade é a falta de seriedade, né? Então, eu falei um pouco na aula anterior sobre um estudo que está desordenado, ele pode nos conduzir a isso. Então, você fica absorvendo muito conteúdo, mas pode cair nesse pedantismo leviano. Por que leviano? Porque ele não é sério também, né? Você não está sendo sério, correto,
perseverante com você mesmo. Você está apenas se entupindo de conceitos, informações e, sei lá, 1000 dados, mas você não está usando aquilo com seriedade. Então, é um risco que pode acontecer. Até para refletir mais sobre isso, tem um vídeo muito interessante que eu recomendo do professor Matheus Mota Lima, no canal do Instituto Borborema, que ele, acho que o título é O Estudo que Leva à Perdição, ou que Conduz à Perdição, alguma coisa assim. E ele fala exatamente disso, né, de quando a gente faz um estudo, mas de uma forma totalmente desordenada, sem um objetivo claro, sem essa intenção de inteligir sobre essas coisas que você está absorvendo. Então você deixa de aproveitar o estudo como uma forma de ordenação e produz uma desordem em vários outros setores da vida, né? Então é o que o autor chamou de pedantismo da leviandade. Então você é ostentador e não sério, né? Leviano. Uma pessoa que trata o conhecimento como algo para ser exibido, simplesmente, né? Aí volta aquela preocupação da autoimagem que a gente cria para si mesmo e que os outros também reforçam e você não consegue mais sair daquilo. E por consequência, agindo desta forma, você pode se tornar ao mesmo tempo ignorante e estúpido, né? A estupidez aqui, no caso, é um sinônimo da falta de inteligência mesmo, ou a burrice, né? O que a gente pode chamar de burrice. As pessoas têm inteligência, mas quando ela deixa de usar a inteligência e ainda assim ela quer ostentar que ela tem um conhecimento, na verdade ela está cultivando uma burrice, ela não está usando aquilo como deveria ser feito. A burrice é isso, né? A burrice é você... não é você ter dificuldade para entender uma coisa só, né? Não é só isso, é você fazer esse tipo de coisa, você achar que sabe tudo, né? Que tá bom assim, eu não consigo mudar as coisas porque sempre funcionou assim, né? Por que eu vou mudar? Né? Então isso é burrice, você fica ali teimando porque você acha que tá bom aquilo que você já sabe como você fez até então, né? Você olha para aquela verdade, mas você quer tampar a luz para que ela não te incomode tanto a ponto de você fazer alguma coisa, né? Então esse é um risco. Então você pode, se você fizer isso, você fica dessa forma, você fica no fundo uma pessoa ignorante e estupidificada, né? Emburrecida, incapaz de enxergar a realidade e aceitá-la como ela é, como uma criança birrenta, né? Bem, assim, para ter uma imagem é mais ou menos isso. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, né? Ou eu quero, eu quero, eu quero, da forma que eu gostaria que fosse. Só que assim não é, né? Não é a realidade ela é bem diferente, né? Outra pergunta que ele coloca bem interessante. Deve adquirir-se toda espécie de conhecimento? Não. Aí ele já fala, há conhecimentos vãos, mais nocivos do que úteis à saúde da inteligência. Estes devem ser desprezados. Especialmente hoje, né, eu falei anteriormente, deixa eu só voltar um pouco, eu falei anteriormente desse problema que a gente tem de querer aprender ou conhecer ou adquirir um conteúdo porque a gente vê que todo mundo, ou grande, ou grupo que eu convivo, né, acha bom, então eu quero dominar aquilo de qualquer forma. Então a gente pode ir desse extremo para o outro, que é o quê? Você não querer distinguir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? No primeiro você realmente age como um cego, né? Você está simplesmente preservando uma imagem ali. E no segundo, você não quer parar e analisar o que você deve aprender para viver melhor uma vida humana, né? E aí entram muitas coisas, a começar do pecado original,
né? Então, nós nascemos com o pecado original. Então, isso já quer dizer muita coisa. Então, já existe uma necessidade muito grande de ordenação dos sentidos, em relação às faculdades superiores, que são a inteligência e a vontade, que é necessário investir. Então, primeiro, os conhecimentos que nós devemos buscar devem nos ajudar a ordenar essas faculdades. E depois você tem que considerar novamente, você vê que as coisas vão se ligando aqui, né, na sequência que o autor coloca, e depois você tem que considerar o teu estado de vida, a tua profissão, né? É importante que você dedique mais tempo a essas coisas, né? Se eu sou pai, eu sou mãe de família, eu preciso ter os conhecimentos para ser um pai e uma mãe de família. Não só as coisas materiais que eu faço, né? Mas principalmente as imateriais. Como que eu educo uma alma, né? Com aquela, buscando formá-la para aquela finalidade última, que é grande, né? E que só o ser humano é chamado a ter. Aí até quem não viu as primeiras aulas, eu sugiro que volte lá na aula 1, que nós falamos sobre a finalidade do homem, né? Que ela é grande, a máxima sabedoria, a máxima santidade. Não é pouca coisa. E Deus, nosso Senhor, Ele reservou isso para os seres humanos. Se nós abrimos mão disso, já está tudo errado. Já está tudo errado, porque você está dizendo que você quer mudar a sua natureza, chega a ser uma aberração, né? Então, é necessário fazer esse filtro, pensar bem, o que eu preciso adquirir para viver melhor, de acordo com o meu estágio de vida, de acordo com o papel que eu desempenho, né, com a minha função social, profissão, etc. Sobre isso, o autor ele trouxe um exemplo que eu acho interessante também, vou falar para vocês, que é o estudante ou o professor que faz isso também, em relação à literatura. Então, ao invés de estudar a literatura, de pegar lá, estudar Camões, aí você vai estudar a vida do Camões, por que ele fez todas aquelas coisas, o que o motivou a gastar grande parte da vida dele para escrever os Lusíadas e depois estudar os Lusíadas mesmo, né? Fazer as análises todas, fazer a escansão dos versos, ler, memorizar, recitar, realmente mergulhar no poema. Então, o estudo da literatura, ele não é mais assim, né? Ele virou um estudo de história, na verdade. Então, você estuda os movimentos literários. Então, tem lá o trovadorismo, depois o renascentismo, depois o realismo, depois simbolismo, não estou nem lembrando de todos, barroco e assim vai, né? Só que isso não é literatura. Mas a literatura ela se restringiu a isso, ou seja, aqui o professor ou a pessoa mesmo que vai estudar, ela pode até falar assim, escolher estudar coisas que são boas, mas ela não está estudando da forma correta, né? Então você tem que saber o que estudar e como estudar também, né? Se eu quero aprender literatura, não tem que ficar estudando história da literatura. Você pode até fazer isso em algum momento, ou paralelo, né? Fica até mais interessante. Paralelo ao estudo da própria linguagem, você estudar também a história, mas não deixar de lado esse estudo específico e ficar estudando história da literatura. Então, por isso que a gente tem hoje pessoas que não entendem nada de literatura. Aliás, hoje em dia, os jovens que eu tenho conversado, tem alguns alunos que estão indo com os pais nas aulas, né, que eu dou, e tem 14 anos, 16 anos, assim, uma gracinha, super interessados, assim, eles ficam deslumbrados, porque na escola lá que eles estão, aqui no colégio, lá nós não temos aula para os maiores, mas eles tiveram essa oportunidade, né? Então eles ficam deslumbrados, porque na escola que eles estão, eles só leem resumos de livros, né? Então, você leu, se pergunta qualquer autor, ele, não, eu li um resumo, li tal livro, assim, 2 páginas. Aí eu li 2 páginas para responder tais questões. Então, assim, não está sendo ensinado mais. Hoje está pior ainda, eu acho, né? Do que 20 anos atrás. Então, a coisa está bem complicada.
E, novamente, isso produz o quê? Um emburrecimento, né? A pessoa sempre essa mesma tônica, percebe? A pessoa, ela gasta anos da vida dela vendo uma coisa que ela praticamente não vai usar para nada. Ela se sente como diz a priora, né? A priora fala, eu fui enganada. Ela ficou uns 2 meses inconformada, falou, eu fui enganada. Mas é bem isso, nós somos enganados, porque você fica assim, nossa, eu tenho que falar que eu sei isso aqui, porque eu fiquei 8 anos, né, na escola. Fiquei pelo menos 4 vendo essas coisas, e aí você percebe que se você conversa com alguém que estudou realmente, que você não conhece aquilo, e que você não consegue entender direito um poema ou um texto de Machado de Assis, um conto que seja, as pessoas não conseguem entender. Aí, ao perceber isso, qual que é o primeiro passo? Se desesperar? Não. Aceitar essa verdade e procurar um caminho formativo para que você supere essas coisas, né? Sempre com muita sinceridade. Depois ele pergunta, que conhecimentos então convém adquirir? E responde, todos aqueles que são fatores, agentes, que são elementos de cultura geral, porque a verdadeira cultura é geral. A cultura geral, então, é um acúmulo de conhecimentos que você tem sobre diversos temas. Isso normalmente leva uma vida, né, para você ter uma cultura geral. Mas em cada etapa da vida é importante que a gente fosse aprendendo já cultura geral. Então, até ele fala, a verdadeira cultura é geral, porque se você só fica naquela informação, naquele conhecimento, naquela instrução específica, quando você está diante de uma situação que saiu daquele modelo que você aprendeu a resolver, você não consegue resolver, né? O professor Olavo fala num vídeo dele sobre um homem, né, que às vezes é um pai de família, muito bem sucedido, às vezes até um empresário, aí ele deu muito certo, assim, na empresa, faz muitas coisas, e ele é tido como um homem prático, mas aí quando ele tem uma situação complicada em casa entre a mãe e o filho, ele não sabe o que fazer. Ou seja, ele não tem conhecimento da vida prática, ou não quer ter, né? Ele tem o conhecimento naquele nicho dele lá que ele aprendeu a fazer. Mas ele precisaria ter ali também, porque ele é pai, né? Então, são coisas assim que a gente precisa refletir mesmo, né? Eu estou conseguindo, eu tenho essa base geral, eu consigo entender como que essa função que eu desempenho, como que ela atua na realidade como um todo, que impacto que isso produz para mim e para as outras pessoas e na sociedade, né? Pensar nessas coisas assim, na origem mesmo das coisas, né? Então, nós estamos aqui, eu estou aqui apoiada numa mesa, sentada numa cadeira, tem um copo, tem um livro, tem um caderno, tem a iluminação aqui, tantas outras coisas. E essas coisas não vieram do nada, né? Tem muitas pessoas que trabalharam para que essas coisas fossem feitas e chegassem até aqui. Elas não foram feitas aqui, provavelmente foram transportadas de outro lugar, então alguém teve que transportar. Talvez quando chegou aqui que eles foram montar, porque ele veio desmontado. Então, para a gente ver as coisas assim todas lindas, arrumadas, tem um processo que muitas vezes é ignorado, né? Isso tudo está relacionado à cultura geral, a entender que você entender o funcionamento da vida humana mesmo, e dessa coisa que também de que nós estamos muito interligados, né? Nós estamos ligados uns aos outros devido a esse funcionamento, né? Que vem da própria ordem da criação mesmo, né? Que a gente não dá muita atenção. Bom, depois de falar tudo isso sobre a especialização, né? Que é um certo balde de água fria que você fala, eu me especializei, eu sou tão bom nisso aqui. Calma, não é que você vai jogar fora isso, mas você precisa adquirir uma escultura geral, você precisa ser um homem, uma mulher que, quando está diante de um problema, você não se descabela, né? Assim, diante de Deus, diante das pessoas. Você fala assim, não, todos os problemas têm uma solução. Pode ser que eu não saiba, pode ser que demore para eu resolver, mas alguém sabe, alguém pode me ajudar. Se nenhum ser humano puder me ajudar, eu tenho que aceitar aquilo, porque é só Deus que pode resolver, então você tem que recorrer a Deus, aliás, recorrer a Deus primeiro, né?
e buscar os meios também, mas sempre partir dessa mentalidade, né? Não ficar achando que porque você se especializou numa coisa, aí agora você você se especializou, você tem uma casa muito boa, você tem um carro do ano, você tem dinheiro para passar suas férias, então a sua vida está resolvida, né? Então agora eu tenho segurança, lazer, conforto, família. É nessa hora que as pessoas costumam entrar em crise, né? Porque elas veem que a vida não é só isso. Então, muitas vezes, especialmente no tempo que nós estamos vivendo, nós ficamos gastando a nossa energia nisso. Então, quando não temos, nós queremos ter as coisas. E quando nós já temos as coisas, a gente percebe que não era só isso que eu precisava. Não é esse ter realmente, não é esse ter material que realmente faz a diferença, que a nossa alma quer, né? A nossa alma, ela tem sede, no fundo, do próprio Deus, né? De coisas imateriais, mais profundas. Mas, enfim, aí ele vai falar agora da especialização um pouco mais. Então, não há vantagem em especializar-se? Aí ele explica, a especialização não é boa senão quando se assenta sobre uma cultura geral séria. Ele volta no assunto da cultura geral. O especialista que não recebeu essa formação é incompleto, inferior à sua tarefa, mesmo na sua especialidade. Eu sei que isso, tem gente que vai falar assim, é um absurdo o que você está falando, tal, não é assim. Mas, na verdade, na realidade, é assim mesmo, né? Se a gente, considerando tudo isso que eu falei aqui, que eu estou falando desde o começo destas aulas, né, de uma formação mais profunda, mais integral do ser humano, de uma vida propriamente humana, ou seja, uma vida nas faculdades superiores, com a inteligência buscando a verdade e a vontade se inclinando para a verdade, não para aquilo que te dá boas sensações imediatas. Então, essa é a verdadeira vida humana, né? Então, uma especialização, ela não vai resolver isso, não vai resolver essas coisas, ela vai resolver alguns, ou talvez muitos, ou talvez todos os problemas temporais, né? De dinheiro, de conforto, de coisas materiais, enfim. Mas não vai resolver essas questões, percebe? Então, a nossa educação, ela precisa ser ao mesmo tempo, se você tem uma educação específica, especialmente na sociedade hoje, nós precisamos, né? A coisa está organizada dessa forma, então você tem essa formação específica, mas busque também essa formação geral, nessa cultura geral. Sem medo, sem vergonha de falar que não sabe ou de errar, mas isso vai te ajudar muito para que você consiga ter uma atuação melhor também diante das situações que a vida traz, né? Senão, se acontece qualquer problema aí, como aconteceu em 2020, as pessoas desestruturam, assim, porque elas não sabem o que fazer, se elas não podem sair de casa e ir para o trabalho, né? Se elas não podem ir para a escola, para a faculdade que elas iam, elas não sabem o que fazer, elas entram em depressão. Ou seja, não tem uma cultura de vida interior, né? Quando a gente fala de adquirir cultura geral, aí volta naquele conceito que eu falei na primeira aula lá sobre o conhecimento, que é o quê? De você ter conhecimento por experiência, né? De você viver coisas, guardar recordações, e isso vai se acumulando em você, vai trazendo, vai encorpando em você um tipo de conhecimento que faz muita diferença quando você está numa situação que é inesperada, né? Então, uma pessoa que tem essa preparação, ela vai reagir de uma forma totalmente diferente a uma mudança brusca e repentina, né? Outros exemplos nós podemos colocar a aceitação da morte de uma pessoa querida também, né? A morte já é uma verdade que nós sabemos que é certa, mas nós muitas vezes não conseguimos lidar com isso, né? Então você vê que muitas vezes está ligado a essa falta de cultivo interno mesmo, né? Que a gente precisa voltar ao nosso olhar, precisa reservar o tempo para fazer isso, dessa forma que eu estou dizendo aqui, pela inteligência, pela vontade, submetendo os demais sentidos a essas faculdades que são mais sutis, mais sublimes.
Aí o autor coloca uma última questão, né, que talvez os senhores e as senhoras, jovens e moças estejam se perguntando aí. Entretanto, num século eminentemente prático como naquele em que vivemos, não é de toda necessidade dar aos nossos filhos conhecimentos profissionais e técnicos? Então ele responde sim, é de toda necessidade. Veja que ele não se contradiz, ele não está dizendo que a gente não deva se especializar, mas o problema é que hoje existe um enfoque muito grande na especialização e pouquíssima importância para a cultura geral e para esse cultivo interior que eu estava falando. Aí, então, depois de afirmar sim, de toda necessidade, ele coloca os poréns. Aí ele fala: não esqueçamos que o melhor instrumento de trabalho para o homem é a sua inteligência. Então, olha só, uma pessoa pode se especializar, não tem problema nenhum, é ótimo que nós tenhamos especialistas. Aqui na Ordem mesmo nós temos especialistas. Tem uma pessoa que está ali atrás da câmera, ela é especialista. Eu não poderia fazer isso tão bem quanto ela. E ela, se ela estudar, dá para fazer o que eu estou fazendo aqui, eu acho. Mas, enfim, não dá para a gente restringir o nosso desenvolvimento e a construção do nosso conhecimento a uma especialização. Aí o autor coloca uma coisa muito interessante, que ele fala assim, ó, é a inteligência que cria todos os outros instrumentos, que sem ela não passam de uma massa bruta inerte. Né? Então, se você tem aquele conhecimento, mas ele não passa pela inteligência, você perde os pontos que nós vamos falar depois até, toda a criatividade, todo o potencial criativo, inventivo, todo o potencial de desenvolver a tua personalidade, né? Nós somos pessoas únicas, então não é para nós sermos iguaizinhos, né? O normal seria cada um desenvolver a sua personalidade, né? Isso seria o normal. Agora, se você inverte as coisas e coloca a inteligência a serviço dessa busca de conhecimento, aí fica complicado. Na verdade, o conhecimento deve estar a serviço do desenvolvimento, do cultivo da inteligência, né? Sei lá, eu pego um texto, vou citar o Camões novamente. Então, ao buscar detidamente a verdade por trás daquelas palavras, buscar entender a estrutura daquele texto, as rimas que foram usadas, a métrica que está ali colocada, que vai fazer com que eu leia aquele poema da forma adequada, e assim eu vou entendê-lo melhor. Ao fazer isso, você está usando aquela fonte de conhecimento, né, aquele conteúdo, aquele texto, para exercitar, para desenvolver o quê? A tua inteligência, porque você está ali com atenção detida durante um tempo, sofrendo às vezes, porque quando a gente começa a fazer isso, é um sofrimento, não se iludam, né? E tem que ser, né? Então, esse sofrimento, essa coisa de que a educação tem que ser sem sofrimento é uma coisa muito moderna, moderníssima, por sinal. Eu diria de uns 50 anos para cá que essa coisa veio com tudo, né? As influências construtivistas e piagetianas e outras aí, enfim, Vygotsky, todas essas pessoas, Vallon. Eu gastei muito tempo, um bom tempo da minha vida com isso, né? Porque eu me formei nova. Essas pessoas falavam o tempo todo da ludicidade, né? Porque a educação tem que ser algo lúdico. Você tem que estar se divertindo enquanto você aprende. Essa é uma coisa totalmente nova, é uma mentalidade nova. Não é assim. Aprender muitas vezes envolve sofrimento. Olha só, se a gente não faz isso num exercício, por exemplo, né, num poema, como que eu vou conseguir sofrer as adversidades da vida de uma forma madura? Eu não vou conseguir. Eu vou querer que seja lúdico. Ah, mas comigo? Por que comigo foi acontecer isso? Mas, gente, acontece. O sofrimento faz parte da vida e vai acontecer para todos. Todos temos cruzes. O que vai mudar é como nós aceitamos essas cruzes, como nós as conduzimos, as levamos. Né? Isso que vai mudar para a nossa
maturidade para o nosso crescimento naquilo que é a proposta aqui da ordem, né, de santidade, de sabedoria, enfim. E, bom, acho que é isso. Se nós estivéssemos ao vivo, abriria para perguntas, mas fica aí também o espaço dos comentários, para vocês colocarem comentários, perguntas, tá bom? Então, falando disto aqui, como eu sei que é um assunto denso, teríamos que falar muito mais disso, né? Mas os outros pontos vão acumulando essas coisas, porque os conhecimentos eles vão se acumulando e vão se associando, então, tenha paciência que conforme a gente avance, alguma pergunta que você possa ter seja respondida, né? É denso, mas procure, se você gostou, procure ver o vídeo mais de uma vez, anotar, pesquisar mais coisas, ler o livro, tudo isso pode te ajudar a se aprofundar mais, tá bom? E então nos vemos na nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus e salve Maria Santíssima.